palavra. Uma palavra essa que tirou toda a sua estabilidade. A palavra que Neemias recebeu foi que a cidade do sepulcro dos seus pais haviam sido destruídas. Os muros foram queimados, foram destruídos. Jerusalém, a cidade, foi totalmente devastada, foi destruída. E quando a mensagem chegou para Neemias, ele jejuou 3 dias. E Neemias começou um propósito com Deus de oração. E Neemias buscou ao Senhor. Através da oração de Neemias, Deus abriu portas. Através da oração de Neemias, o rei deu carta branca para que Neemias retornasse à cidade de Jerusalém e pudesse fazer algo por esta cidade. Mas não é nisso que eu quero focar. Ele bem sabia que não seria fácil essa tarefa. Eu queria que você entendesse isso. Existem situações nas nossas vidas que não vai ser fácil. Existem problemas que se você, Neemias e eu, é só para a gente entender, não tivermos revestido com a oração, nós não suportaremos. E Neemias, ele encontrou alguns opositores contra a obra. Você vai entender que Neemias vai começar a diagnosticar o problema, pastor Francisco. E o texto vai dizer de Neemias que ele vai andar sobre aquela cidade. E o que Neemias encontrou era só destruição. Eram os muros caídos. As portas foram destruídas. A cidade de Jerusalém estava em devasta. E ele começa a andar na cidade para diagnosticar o problema. Primeira coisa que o homem e a mulher de Deus precisam entender: que nós, mediante a qualquer situação, seja ela difícil ou fácil, nós não podemos perder a estabilidade. Mas bem sabemos que existem coisas que vêm para tirar a nossa estrutura, não é? Por mais que nós sejamos crentes, que acreditamos no Senhor, tem situações que parece que foge ao nosso controle. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui já passaram ventos que olharam e disseram: agora já não vai dar mais. É aquela tempestade, como os discípulos entraram no barco e olharam, Jesus estava apenas dormindo, Jesus sabia. Mas mesmo ele sabendo que o vento assopraria, ele não impediu e nem possibilitou o discípulo de entrar no barco. E para você e eu entender uma coisa, Jesus jamais, ele vai nos tirar a aprovação. Primeira coisa, ele nos capacita e nos mostra que em toda situação ele está conosco. Queridos, vamos ao texto para não tomar muito tempo. A Bíblia está dizendo, revelando em Atos capítulo 12, vamos anteceder o capítulo, e vai contar a história que a igreja estava vivendo uma grande perseguição. Perseguição esta tão profunda que Herodes já havia mandado matar Tiago à espada. Ou seja, os discípulos de Jesus, os apóstolos, estavam diante de uma grande adversidade. Adversidade essa de morte. Você vai olhar o texto, começa dizendo que Tiago já havia sido morto. E agora Pedro foi aprisionado e foi lançado no cárcere. Agora eu imagino com você, vamos lá. Se Tiago, que era discípulo de Jesus, já havia sido morto à espada, qual seria o fim de Pedro também? Seria a morte. A Bíblia está dizendo que 4 quaternos de soldados, eles guardavam a prisão. Ou seja, para garantir que Pedro não
Mas o que me chama muito a atenção é que a Bíblia está revelando alguns versículos abaixo que a igreja fazia contínua oração. Queridos irmãos, não existe guerra que a igreja não possa passar por cima dela. Não existe batalha em que o Senhor não garanta a vitória. Obrigado. Não existe situação alguma em mediante a qualquer luta que, se a igreja acreditar no poder da oração, Jesus não venha guerrear em favor da igreja. Agora vamos de novo, vamos sair do texto de novo. Vamos sair do texto, mas fica focado nisso, nós vamos voltar, porque eu quero falar apenas de um ato muito direto a respeito desse relacionamento da oração. Se a igreja estava em contínua oração, aonde é que a igreja estava orando? Hoje é titulado o culto das irmãs. Existia uma reunião de oração. E aonde era essa reunião? Na casa de Maria. Na casa de Maria, mãe de João Marcos. Era ali que estava acontecendo a concentração da igreja. As mulheres que foram chamadas por Deus, elas têm uma finalidade. Eu quero agora pregar principalmente para as mulheres que estão aqui. Quando você entende o que é tratado o círculo de oração, irmãos, você é considerada um pilar da igreja. Porque quando o círculo ele começa a focar em oração, Deus move em seu favor, em favor da igreja. Eu quero provar isso para você. Alguém estava preso, mas Maria, mãe de João Marcos, reúne a igreja e disseram a ela: vamos orar, porque se Tiago foi morto, o próximo a ser morto será Pedro. Mas agora nós vamos nos reunir na oração e acreditemos nesse propósito de oração, que o Senhor livrará a Pedro da prisão. E isso é chamado de confiança. Quando as mulheres se reúnem, alguma coisa acontece. Aleluia! Glória a Deus! Mas isso, irmãos, é para quem entende o chamado. Isso é para quem conhece entender, para quem foi vocacionado. Quando você entende isso, você se posiciona. Quando as mulheres se posicionam, irmãos, essa igreja se torna uma igreja forte, uma igreja fortalecida. Mulheres de joelhos, filhos estarão sempre de pés. E mesmo que eles venham estar em adversidades, Deus vai estar dando livramento através da sua oração. Quer ver uma coisa? No sábado anterior eu estive lá na comunidade do Pavãozinho. Pastor Francisco, entrou um rapaz lá com uma pistola na cintura para assistir o culto. E o pregador estava pregando, não foi o preletor da noite. E ele pregou a mensagem, ele contou o seu testemunho. Ele contou que a sua mãe tem 3 filhos. E o nome desse pregador é Ricardo. E esse rapaz estava ministrando, dizendo que ele era traficante do Morro da Formiga. E os seus irmãos também estavam no tráfico. Mas a sua mãe era uma mulher de oração. A sua mãe, ele dizia em seu testemunho, que vivia orando. Acreditava que o Senhor poderia livrar o Ricardo e os seus irmãos do mundo do crime. E ela nunca deixou de acreditar no seu milagre. Quando nós entendemos isso, o propósito maior, quando a igreja começa a compreender
reino celestial, nas regiões celestes acontece. Glória a Deus. E aquele homem, pregando, disse que o Senhor libertou seus irmãos do tráfico, libertou a vida dele do tráfico. É só para você entender. E aquele rapaz que estava lá atrás, ele disse assim: pastor, eu quero aceitar Jesus, mas eu não sei como faço, porque amanhã, às 8 horas da manhã, eu preciso estar de plantão ali no posicionamento do tráfico onde ele trabalhava. E o que fazer com essa situação? E o pastor profetizou dizendo: olha, você vai aceitar Jesus hoje e vai tirar o seu último plantão, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. A reunião que estava acontecendo era uma reunião de oração. Alguém estava aprisionado na prisão. E os soldados guardavam a prisão para garantir que aquele fugitivo não saísse daquela prisão. Mas quando a igreja se reuniu, a igreja orou, o anjo do Senhor visitou a prisão onde Pedro estava encarcerado. E a Bíblia está revelando que quando o anjo chegou, Pedro estava sentado. E o anjo disse: levanta-te, Pedro, coloca as tuas sandálias e ata as costas da tua capa. Porque o anjo estava dizendo: o Senhor hoje te dá livramento, Pedro. 4 quaternos de soldado estavam guardando Pedro na prisão. E a Bíblia está dizendo que pela porta da frente, o anjo conduziu Pedro diante daqueles soldados. E as portas se abriram. Queridos irmãos, em alguns minutos já encerro. A Bíblia fala a respeito de Esther. Todos são conhecedores. Capítulo 4 de Esther, versículo 14. O seu tio Mardoqueu falou uma palavra para Esther, dizendo: se tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá. Olha só o que Mardoqueu estava dizendo: se você se calar, Esther, eu não vou pregar sobre Esther, mas Esther traduzido significa igreja. O nome dela de judia era Radassa, mas o nome traduzido era Esther. Esther simboliza a igreja. Esther se amedrontou de entrar na presença do rei Assuero, sabe por quê? Porque ela sabia que se ela entrasse na presença do rei sem ser convidada, ela poderia morrer, se ele não estendesse o cetro de ouro para ela. Mas o que Esther não sabia, que ela estava segura dentro do palácio. Mas Mardoqueu, que era tio de Radassa, que criou essa jovem, ele se vestiu de saco de cinza e estava na porta do palácio. Ele não poupou a sua vida, poderia morrer. Mas ele mesmo, se ele morresse, ele morreria acreditando que ele precisava mover algo para que o seu povo judeu pudesse receber o livramento de Deus. Aleluia. O nosso problema nos dias atuais, que nós estamos muito acomodados. Nós perdemos a essência. A igreja, pastor Francisco, de 10 anos, não vou muito longe não. A igreja de 10 anos para cá, e os mais antigos sabem disso. Quantos de nós fomos forjados na oração? Quantos de nós entrávamos na igreja e Deus bradava através da oração, e nós acreditávamos, tínhamos fé no nosso coração que Deus poderia fazer algo. Quantos de nós, irmãos? Nós estamos vivenciando um momento de apostasia. A igreja está vivendo um momento de frieza espiritual. Irmãos, eu estou em propósito, não é para garantir que eu seja mais crente, não. Deus tem me despertado.
Eu comecei o propósito ontem no monte. Eu falei: Senhor, eu não sei quanto tempo eu vou orar neste monte, mas eu preciso voltar ao altar da oração. Sabe por quê? Hoje nós estamos muito preocupados com a nossa vida, mas o que nos garante a intimidade é o altar da oração. Quer ver uma coisa? Estevão, quando foi apedrejado, o que que Estevão viu? Ele viu os céus abertos. Estevão não estava muito preocupado com as pedras. Sabe por que ele não estava preocupado com as pedras? Porque quando ele estava sendo apedrejado em plena praça pública, ele começa a olhar em desígnio ao alto. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses, dizendo para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. A igreja, ela precisa começar a olhar em um direcionamento, uma geografia diferenciada. Hoje nós estamos vivendo momentos terríveis. Quantas mortes, quantas notícias ruins, quantas coisas acontecendo, e nós estamos prostrados, irmãos. Nós estamos acomodados. Aleluia. Eu não vou generalizar, mas são poucos hoje que entendem que a oração tem a sua eficácia. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos orar mais. Precisamos jejuar mais. Quando você ora, quando você jejua, olha só, Pedro estava na prisão, vou voltar a dizer, eles estavam orando, e quando eles estavam, olhe para mim, quando eles estavam orando, a menina ouve o barulho da porta batendo. Aleluia. A menina chamada Rod vai na porta, porque a igreja está orando. Não deu nem para perceber que o tempo passou e o milagre já havia acontecido. Você quer ver seu filho salvo, mulher? Você quer ver seu esposo entrar dentro? Não precisa fazer força não, vai para o altar da oração. Diga: Jesus, salva meu esposo. Quebra as amarras e as correntes da bebida. Comece a profetizar sobre a vida dele. Comece a acreditar: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver que no mundo espiritual vai acontecer uma grande batalha, mas quando a igreja ora, Deus move em favor da igreja. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Nós precisamos voltar. Muito obrigado. É essa mensagem que Deus colocou. Eu disse que eu vim para pregar. Aleluia. Deus está suando isso dentro de mim. Precisamos voltar a orar. O Espírito Santo nos desperta nas madrugadas. E às vezes nós estamos tão cansados, tão atarefados, que já não temos, a verdade é que não temos mais força. Nós estamos tão cansados, tão afadigados com tantas coisas, que já não conseguimos mais nos levantar. Mas o Senhor está dizendo: volte. Volte para o altar da oração. Volte para o altar da oração. Eu vou encerrar a mensagem dizendo sobre Esther. Esther, ela se preocupou com a sua própria vida, mas no momento que o seu tio trouxe uma palavra que confrontou o seu coração, ela se posiciona. Você pode ouvir qualquer tipo de palavra, palavra de autoajuda. Quantas pessoas, pastor Francisco? Quantas pessoas doentes nesse século? Eu sempre falo isso pregando porque é verdade. Doenças da alma. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas depressivas, quantas doenças psicossomáticas, quantas pessoas estão longe de Deus. E
lhe adoece a alma. Porque o salmista, quando ele ora, ele vai dizer: por que te abate, ó minha alma? Por que estás angustiada, alma, dentro de mim? Aleluia. Olha o que o salmista vai dizer: espera nele. Deus está dizendo: quantas pessoas enfermas da alma, porque perderam a essência da oração. Glória. Aleluia. Porque a oração te traz estabilidade. Aleluia, Jesus. A oração, ela te traz força espiritual. Louvado seja teu nome. A oração, ela te coloca num patamar mais elevado, não. A oração faz você, assim como Pedro, andar sobre as águas. A oração, ela te traz a uma intimidade maior com o Senhor na sua vida. Glória. E quando Esther entendeu isso, ela pôde compreender que era tempo dela fazer algo, porque ela entendeu que ali, no palácio, ela seria o canal que Deus usaria para dar livramento ao povo judeu. Enquanto você está aqui, tem alguém lá fora morrendo. Enquanto você está aqui, tem um parente seu internado na posse, não é? Irmãos, estamos vivendo guerras espirituais. Eu vou encerrar a oportunidade aqui. Me dá mais 3 minutos apenas. Eu tive em Benedita de Almeida um dia desse, semana passada, né, Beto? E quando chegamos lá, o pastor Reginaldo estava lá ainda como o dirigente interino da obra, né? Agora o pastor Miquel assumiu o trabalho. E aí, quando nós estávamos lá ministrando uma palavra, e nós falamos de Pedro, nós falamos do vento, nós falamos do vento que Paulo sofreu quando estava sendo levado para Roma para ser julgado. Nós falamos disso. E quando eu saí dali, meus irmãos, eu entrei dentro do carro, vi várias notícias, mensagens no meu celular, e o meu irmão me ligando que o meu pai estava passando mal. Quando eu digo que estamos vivendo momentos de guerra, de dificuldades espirituais, precisamos estar conectados com Deus. E aí dali mesmo nós nem fomos em casa, minha esposa, meu filho, fui levar meu pai ao hospital. E ele ficou internado de um dia para o outro. No outro dia ele veio a falecer. E o que pensar no século que nós estamos vivendo hoje? O que esperar mais, irmãos? Quais serão as notícias que virá em nossa direção, que nós não sabemos, não é? E se nós não estivermos preparados? E se nós não orarmos, será que nós conseguiremos atravessar todas essas adversidades? Quantos de nós poderíamos perceber? Nós acreditaríamos que hoje, amados, passaríamos por toda essa problemática, esse ato de Covid, essa coisa toda? Como nós acreditarmos que nós passaríamos por tudo isso e ainda acreditar que o Senhor está no controle? Não é verdade? E ainda conseguir levantar as mãos dizendo: olha, Deus, nada fugiu do seu controle. Eu vou encerrar a mensagem, mas olha, no livro de Daniel tem um texto muito interessante, quando ele vai interpretar o sonho da árvore grande ao rei Nabucodonosor. E o texto fala alguns versículos abaixo, e a Bíblia fala que para que o reino, para que todos os homens saibam que o reino dos céus, eles têm domínio sobre o reino dos homens. Ou seja, Salmo 24 diz que do Senhor todo o poder universal está nas suas mãos. Do Senhor é a plenitude e a terra. E tudo que há na terra pertence ao nosso Deus. Então, irmãos, precisamos estar atentos. Mas quando a igreja ora, o Senhor faz algo em favor da igreja. Eu vou repetir isso.
O rei Ezequias estava em uma grande adversidade. Mas no dia que ele orou, capítulo 37 de Isaías, no versículo 14, ele sobe ao templo. E o texto no verso 14 diz assim: recebendo, pois, as cartas do rei Senaqueribe, ele apresentou a Deus e rogou a Deus, dizendo que em ti está a potência, Senhor. Ezequias, ele apresentou ao Senhor a afronta do rei Senaqueribe. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Deus usou o profeta Isaías: volta lá e diz que todas as palavras de Rabizaque e de Senaqueribe são blasfêmias. Ou seja, toda a afronta que o povo de Deus recebeu, Deus estava respondendo que seria com aquele povo e faria justiça para aquele povo e colocaria um anzol na boca de Senaqueribe e faria ele voltar pelo caminho aonde ele entrou. Por 7 ele fugiria da presença daquele povo. Sabe o que Deus está dizendo para você? E aqui nós encerramos. Que quando você colocar o altar da oração na sua casa, na sua vida, Deus vai começar a mover o sobrenatural na sua vida.